De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. Eu estava falando da escrita do nosso projeto. Depois de você ter escrito inteiramente o algoritmo, lembre-se, primeiro passo é você montar esse algoritmo. Criar a problemática, resolver essa problemática de forma digital, decidir se vai separá-los em módulos, o que aquele programa em si vai fazer, ou seja, você constrói o programa. No mundo real, gente, a gente tem que entender o seguinte, normalmente o desenvolvedor, que entrega esse projeto, o que entrega o programa final para o seu empregador, ele tem que fazer todas essas partes, ele tem que criar esse projeto, tem que seguir o ciclo de vida. O nosso algoritmo, ele ainda é muito pequenininho para a gente vivenciar todo o ciclo de vida, mas a gente vai ver em outras disciplinas de programação, que a gente vai entender todo o ciclo de vida, a produção de um projeto passo a passo. Porque fazer um programa como esse do Fatorial é muito simples, bem rapidozinho, tranquilo ali, em algumas horas você consegue tranquilamente fazer isso. Mas quando se pensa em algo como um sistema maior, imaginem só um sistema acadêmico de uma instituição, onde você tem que pensar quem são os professores, os funcionários, os alunos, onde vai ficar a data, disciplina. Quando você imagina toda essa grandiosidade, peraí, esse passo inicial desse nosso projeto aqui, que foi pensar na problemática, sair dividindo, definindo o fluxograma, isso aí não leva só coisa de instantes, horas ali não, vai levar dias. Essa parte inicial, ela chega a ser a parte até mais demorada dentro de um sistema maior, de um programa. Porque se você errar nesse comecinho, na lógica desse programa no início, você pode estar fadado a construir todo o restante ali, a produção do teu algoritmo, toda errada. Então a lógica inicial é que é necessária. Por isso que a gente está forçando aqui nessa nossa disciplina, essa base, essa lógica inicial desse nosso algoritmo. E aí a gente viu que a escrita desse nosso algoritmo por inteira, a escrita do algoritmo por inteira aí, ao findar isso, é só levar para o projeto, que é a documentação, e aí você monta essa documentação. A gente estava parado ali, fizemos a capa, a gente estava parado no cronograma, E aí, vamos dar continuidade aqui e ver o preenchimento do nosso projeto. Vamos lá, então. E aí a gente chega ao corpo realmente do nosso projeto, começando com os objetivos do projeto. Estão me perguntando de novo, gente, tem como mandar o modelo da entrega do projeto? Está dentro do GitHub. Vocês não estão acompanhando o GitHub, não? Vocês não estão entrando lá dentro do GitHub, não, gente? Lá no GitHub tem isso. Lá no GitHub eu coloquei todo o modelo para vocês lá. Está lá no GitHub esse modelo. Esse daqui, todinho desse jeito em branco, as letrinhas vermelhas. Tanto está lá que tem aí outras pessoas, Juazeiro, tem outros polos aí que estão me perguntando aí se é para... eu posso editar vermelhinho, posso fazer aquilo outro. Ou seja, já tem pessoas que inclusive já mandaram mensagem para mim que já estão fazendo já esse projeto inteiro, já pegaram isso. Dá uma olhadinha lá no GitHub, acessa aquele nosso endereço no GitHub, que ele está inteiro lá, está completo lá. Mas se mesmo assim, professor, mesmo assim eu não consigo achar, não consegui ver. Vocês viram meu e-mail? Manda um e-mail para mim, dizendo qual é a tua problemática. No caso aí, a sua problemática é o modelo do trabalho. Eu mando para você o modelo. Tudo bem? Vamos fazer esse trato? Mas tá lá no GitHub, gente. Tudo que eu faço aqui, tudo que é atividade, tudo que é código, está no GitHub. O GitHub ele é justamente o nosso repositório. E essa nossa disciplina terminando, não pense que eu vou deletar o GitHub e vocês não vão poder acessar. Vocês vão continuar acessando. E quando a gente retornar com alguma disciplina, eu falar com vocês com alguma disciplina voltada para a programação, pode ter certeza que eu vou abrir uma nova pasta dentro desse mesmo GitHub com exemplo. Ali está exemplo de linguagem C, vocês lembram? Aí vai ter exemplo de linguagem, sei lá, é Python que a gente vai trabalhar? Vai estar lá, exemplos de linguagem Python. E aí a gente vai poder trabalhar com essa nova linguagem. Exemplo de linguagem JavaScript, vai estar lá também. Então isso aqui é um repositório que vocês vão utilizar durante o curso todo. Vamos tentar entender pelo menos o acesso a ele. Eu vou colocar lá, tá? Vai estar todo esse material lá sempre. E o modelo está lá, gente. Pode buscar por lá. Vocês podem me
me atiçar a mandar pelo e-mail, mas eu gostaria que vocês usassem o nosso GitHub, porque é o nosso repositório, é o local, a pasta que eu compartilhei com vocês. Tudo que eu peço vai estar lá. Então, o nosso projeto, vamos para o próximo passo dele, que é justamente a construção do objetivo do projeto. Lá no objetivo do projeto, nós temos ali, ó, tem os objetivos. No objetivo, eu tenho como era necessário, eu respondendo o meu, era necessário a criação de um programa que calculasse um número fatorial e que este número fosse pedido através de digitação de um número pelo usuário. Então, entregue o fatorial desse número em tela. Era isso, era a minha problemática. Ah, Hildo, então o objetivo do projeto é a minha problemática inicial, que a gente construiu lá no primeiro passo. Exato. Gente, qual é o objetivo de você fazer um algoritmo? Não é resolver um problema? Então, o objetivo é aquela problemática. Você define a problemática, você coloca ali a problemática, o passo a passo, tenta até explicar melhor. Se lá no nosso objetivo inicial, lá na criação da problemática do nosso projeto, era simplesmente calcular um número fatorial. É muito simples, eu vou colocar dessa forma bem maior. Criar um programa que calcule um número fatorial e que este número seja pedido pelo usuário, na digitação para o usuário. Você pode colocar, defina tudo isso ali. É nesse objetivo do projeto que, se você estivesse trabalhando de forma profissional dentro de uma empresa, e aí um dos clientes seu pedisse para que você construísse um site, é aqui que você ia colocar a construção do site conforme os moldes pedidos pelo cliente. Aí você ia definindo ali. Ele quer que tenha formulário, quer que tenha a parte de vendas, que esse site consiga fazer conexão com diversos bancos, gere boleto. É aqui nesse objetivo que você ia definir a suma. Você ia definir aqui a base desse teu projeto, nessa parte aí. O escopo do projeto. No escopo do projeto, como está lá no modelo inicial em vermelhinho, por isso vocês estão percebendo que não está em vermelhinho agora? Porque eu substituí. Lá em vermelhinho é o que eu quero, não é aquilo que está escrito em vermelhinho, não. Eu quero que vocês façam o que o em vermelhinho está pedindo. Então ele lá está pedindo no escopo, está pedindo o quê? Fluxograma, defina ali os fluxogramas, diagramas, tal. Então aqui eu vou definir o que está sendo, o que foi feito no escopo, ou seja, o corpo do nosso projeto. O programa foi escrito em linguagem C, porque eu tenho que dizer qual foi a linguagem. Ah, professor, até agora a única linguagem que a gente aprendeu foi a linguagem C. Errado, a gente não mexeu com Portugal. Mexeu um pouquinho com Portugal também. Poderia ter sido em Portugal, mas você pediu linguagem C. Pois no teu projeto você tem que definir isso. Você tem que estar escrito ali no escopo. Foi um programa escrito em linguagem C. Qual é a importância de eu dizer isso? Gente, quando vocês estiverem fazendo um projeto maior, como no caso um site ele usa só uma linguagem? Não. Um site, o mais simples, o mais básico que vocês podem encarar, um site ele vai ter ali HTML, CSS, JavaScript, PHP. Só eu já contei 4. Então você tem que definir isso. Foi utilizado tais linguagens dentro do nosso projeto. Você define ali. Então eu coloquei ali a definição da linguagem. Este algoritmo usou o comando de linguagem cBoolean constantes em suas bibliotecas. Ainda diz como eu utilizei isso dentro da biblioteca. Por quê? Quando estivermos fazendo nossos primeiros aplicativos nesse nosso curso, quando a gente começar a trabalhar um pouco com o Android, a gente estiver mexendo um pouquinho com o Android, vocês vão ver que é nesse momento que eu tenho que dizer até como foi utilizado aquelas bibliotecas. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, a linguagem C, gente. A linguagem C, eu disse que ela serve para fazer sistema operacional, ela serve para você trabalhar em sites, serve para você fazer scripts, ela tem diversos usos para ela no mundo da programação. Se é assim, eu tenho que definir como ela foi utilizada. A linguagem de programação, seja ela qual for, ela tem que ser vista como uma ferramenta. E uma ferramenta pode ser utilizada em modos diversos. Você utilizou ela para criar uma aplicação, você criou ela para criar um script. Então eu tenho que definir ali. Então foi o que eu fiz. Foi usada uma função em arquivo próprio definido no desenvolvimento do software. No escopo também eu estou explicando como é o corpo do meu sistema, do meu software, do meu
do meu algoritmo. E ali naquele meu algoritmo eu não fiz isso, eu não defini uma função e separei ela do restante, então eu estou explicando que é como aconteceu. Mas, Hildo, mas que coisa chata, é só a pessoa olhar lá o algoritmo que ele vai entender que eu criei, foi criada aquela função. Não é só a pessoa olhar aquilo dali? É. Mas todo mundo sabe ler em linguagem C? Todo mundo entende a linguagem C? Não, porque senão a gente não estava aqui aprendendo ela. Cada linguagem tem ali as suas nuances, e esse momento, vocês têm que entender o seguinte, o projeto é o documento que você vai entregar para o teu cliente. Como é que eu vou entregar para o meu cliente? Imaginem só, eu estou entregando o site para o meu cliente, e lá no escopo, eu nem coloco o escopo, só entrego para ele o programa em si, a codificação, e quando ele perguntar, eu falo assim, ó, eu fiz em Python. E acabou. Ele não sabe nem o que é Python. O que é isso, cara? É uma cobra? Eu não sei o que é isso. Então você tem que dizer passo a passo o que é com a linguagem comum, a linguagem de quem não está no mundo da programação. E é aqui que a gente começa a ver a expertise do porquê que vocês estão fazendo o projeto. Vocês estão fazendo o projeto para vocês começarem a aprender a programar, criar um algoritmo, nem que seja o mais simples, vocês conseguem. Mas você consegue explicar o funcionamento de um algoritmo para outra pessoa, você consegue criar esse algoritmo aqui do fatorial. Você consegue criar um algoritmo que receba um nome e mostre isso em tela. Consegue. Mas você consegue chegar com esse algoritmo escrito, o código escrito, e mostrar para tua mãe. Chega lá, mamãe, olha aqui o que eu fiz. Ela olhar aquilo dali, ela não vai entender bolhufas. Ela não vai entender nada. Mas você consegue dizer para ela o que está acontecendo ali. Você consegue, olha mãe, isso aqui, esse código, ele faz, ele pede para você digitar um nome e esse nome vai aparecer na ordem inversa na tela. Você consegue explicar desse modo? Se você não consegue nem explicar o teu código, aí está difícil. Por quê? Como você vai vender um produto? Como você vai mostrar para o teu cliente que você sabe fazer o teu software, você sabe criar um site? Você tem que mostrar como foi o seu trabalho. Então, se você não souber esse passo, o escopo é de grande importância no nosso mundo, gente, no mundo profissional. Uma coisa que vocês vão encarar muito, quem estiver seguindo a vida aí de desenvolvedor de softwares, desenvolvedor de site, desenvolvedor como um todo. Quem estiver seguindo isso aí, o maior preconceito que vocês vão encarar na vida de vocês é quando pedirem para vocês, quando chegarem para vocês, te contratarem para vocês criarem um site, um programa, a pessoa já chega dizendo assim, ei, eu queria que você criasse um programinha. Eu queria um site. Mas como é que é o site? Não, o site é facinho de fazer. Não é facinho. Se fosse facinho, ele fazia. Se o programa fosse tão fácil, fosse um programinha, ele fazia. Tinha ali para baixar em qualquer lugar ali, ele mesmo não precisava pagar você. Não é facinho para o mundo comum. Então você tem que conseguir explicar o porquê que não é facinho, porquê que não é um programinha. Lá nas aulas de arquitetura, vocês já entenderam a parte, o pedaço a pedaço de um computador e já entenderam que para conseguir montar um computador não é facinho. Mas se alguém chegar para você e falar assim, eu queria que você consertasse meu computador, é bem facinho. Eu queria que você formatasse o meu Windows, é bem facinho. Se ele não tem um conhecimento, não é bem facinho. E é aqui, nessa parte do nosso projeto, nosso escopo do projeto, que você vai se valorizar. É aqui que você define mesmo, você mostra o que foi feito. Olha só, esse programa fatorial nosso, ele é simples. No nosso mundo aqui, no nosso mundo de programador, vocês estão vendo que ele é simples, ele foi pequenininho. Mas mesmo assim, olha aí, eu saí definindo o passo a passo dele, que eu usei função, que eu separei o módulo, que eu utilizei a linguagem C Borland com constantes em suas bibliotecas. Nossa, ele falou tão bonito que me deu vontade até de pagar mais para esse menino aí. É isso mesmo que você tem que fazer, valorizar o teu projeto, valorizar o teu trabalho. Se você continuar sem entregar um projeto desse modo, se você continuar a entregar um algoritmo sem a base documental, as pessoas vão continuar chamando o teu projeto de programinha. E não é um programinha. Então, essa daí, eu digo que é uma das partes, se não a mais importante, para a visão do cliente, ela é uma das mais importantes que tem. E aí, eu posso adicionar também os esquemas. Os esquemas, no caso aqui, foi o nosso fluxograma. Até agora,
a gente vai ter pouca coisa no escopo aqui, como a parte de diagrama, a parte desenhada, porque a gente está iniciando no mundo, gente. Está iniciando no mundo do desenvolvimento. Tem o professor aí que está na sala de aula, se eu imagino que ele seja da área da informática, ele sabe que essa parte aqui dos diagramas, fluxogramas, ela é muito grande. Para vocês terem uma ideia, existem pelo menos, dentro da UML, que são as regras de escritas do documento de um desenvolvimento de um software, existem mais de 20 tipos de diagrama. Mais de 20 tipos de diagrama. E se você for utilizar alguns deles, cada um tem o seu modo específico de desenho. Existe um diagrama que serve para mostrar como o cliente vai atender, como o cliente vai ver o teu projeto. Existe um diagrama que serve para mostrar como é instalado isso em máquina. Porque eu falar, o meu algoritmo está aqui, mas como ele é instalado em máquina? Existe diagrama que mostra como é a definição dos seus módulos. Quando a gente estiver vendo a tal das classes, vai ter um diagrama só para as classes. Então existem diversos diagramas, cada um para o seu devido uso. Então essa parte do escopo, ela ainda está bem tranquila, bem pouquinha, porque até agora a gente aprendeu só o fluxograma, bem básico mesmo. Mas ele poderia ter bem mais aí, mas vamos ficar só nesse fluxograma bem básico aí. Pelo menos nesse escopo aí, você tem que definir, dizer o passo a passo da tecnologia que você utilizou. É aqui que você mostra o seu conhecimento sobre a linguagem. Estrutura analítica do projeto. Nessa estrutura analítica, a gente vai entender que é principalmente como está funcionando. Ou seja, é os prints de tela, como a interface funcionou. Se eu tivesse aqui, eu falei aqui no comecinho da nossa aula sobre o projeto do jogo da cobrinha, que está lá no nosso GitHub, na aula do dia 23. Está lá. O projeto da cobrinha, ele tem a tela, o menu inicial. Ele tem, após o menu inicial, tem a escolha por dificuldade, os níveis de dificuldade. Tem também a tela de apresentação do jogo. Tem a tela de jogável mesmo, onde aparece a questão da cobrinha, você poder movimentá-la. Tem o score, a tela de score. Então, tudo isso dentro desse projeto. Se eu for fazer a estrutura analítica desse projeto, eu tenho que apresentar cada uma dessas telas. Então, se a gente for pensar a estrutura analítica de um projeto, ele é onde mostra principalmente a questão gráfica. Vocês devem ter já visto a documentação de algum jogo, por exemplo, o Street Fighter. Quando você baixar um jogo e nele vem a documentação, quando você olhar internamente, até no jogo mesmo, isso está dentro do próprio jogo, lá o tutorial, onde mostra como são os golpes, qual o nome de cada um dos personagens, a história dos personagens, toda essa questão gráfica que monta o personagem, qual o desenhista que fez aquilo, quais são as cores, tudo isso vai estar definido ali. E aí, nesse caso aqui, no nosso projeto, como a parte gráfica dele é só essa tela que vocês estão vendo aí, é a única que eu estou apresentando. Mas se ele tivesse a mais, se ele tivesse partes gráficas, então você estaria definindo cada um dos módulos com os seus exemplos ali. Então esse passo aí, a estrutura analítica do projeto, é onde você entregaria para o teu cliente, por exemplo, o site, eu mostraria aqui cada uma das páginas com as suas devidas funções. Página principal, nela vai ter um menu, nela vai ter um banner, nela vai ter o anúncio, aí página de vendas, carrinho de compras, aí nela vai mostrar todas por categoria, cada uma da categoria dos seus produtos. Nela poderá ser apontada o tipo de compra que você vai utilizar, o tipo de pagamento que você vai fazer. Então você sai definindo tudo isso. Então essa estrutura analítica em um projeto maior, como um site, um sistema, ela é gigantesca, viu, gente? Isso aqui gera muita coisa. Para nós aqui ficou bem simples, por quê? Porque é ela que mostra o funcionamento e a interface gráfica. A interface gráfica aqui nossa pede um número e mostra o resultado em fatorial desse número. Bem simples. Estrutura lógica do projeto. Na estrutura lógica do projeto não tem discussão. Nessa daqui você tem que mostrar arquivo por arquivo. Se foi só um arquivo, então mostra só aquele arquivo e o nome daquele arquivo.
Ah, eu fiz o meu programa se chama Fatorial, salvei ele como fatorial.c. E eu não dividi esses módulos separados, não dividi arquivos separados. Pois perfeito, pois vai ser só arquivo, fatorial.c, e aí você mostra o print da tela aí, entregue aí. Professor, vamos lá para as dificuldades de alguns. Professor, eu não consigo, eu vou entregar esse nosso projeto, sem realmente utilizar a impressão. Eu vou fazer até essa parte do código, eu vou ter que escrever mesmo na mão. Foi perfeito, então é entendido que você não consegue fazer essa indentação desse jeito, mas você vai escrever linha a linha desse jeito para que o professor seu possa entender. Mas o projeto em si tem que ter sido criado em algum computador. Isso aí não tem como escapar. Como é que eu vou compilar algo se não estiver no computador, se não estiver pelo menos no celular? Então, pelo menos isso. Olha as aulas anteriores, programas que já estão feitos, e aí você parte a partir disto. No meu caso aqui, foram 2 arquivos que eu criei. Foi o fatorial underline principal e o mod underline fat, que é onde eu separei a nossa função. E aí vocês percebem que esse arquivo está sendo chamado lá na linha 3. Mod underline fat está sendo chamado ali no include mod underline fat, linha 3. E aí a gente já viu o funcionamento dele. Então, na estrutura lógica do projeto é onde tem toda a codificação. Hildo, isso aí quer dizer que nenhum programa, vamos pensar na documentação de um programa maior, como um sistema. Nessa parte aí é onde eu defino toda essa parte nossa, essa escrita? Sim. E até aí, a estrutura lógica do projeto, normalmente isso é separado num documento à parte. Imagine só como é a parte de um projeto do Windows, estrutura lógica do projeto, do Windows. A quantidade de linhas que tem o sistema operacional Windows. Então, ele é gerado num documento à parte. Esse documento, por muitas vezes, ele tanto é à parte, porque o código não fica aberto. O Windows você não encontra o código para você ver como ele foi escrito. E é por isso que a estrutura lógica do projeto, ela só faz parte e só é entregue desse jeito que está descrito aí, se o cliente ele pagou realmente pela escrita do projeto, pela escrita do código. Se não, se fosse algo como eu estou fazendo um projeto para um cliente, mas eu não vou entregar o código, como é o caso da Microsoft entrega o Windows. O que ela faz? Na estrutura lógica do projeto, ela teria todo o nome de todos os arquivos, teria o fatorial underline principal e o mod fat.c, sem mostrar o código em si, mas só teria mostrando quais são os arquivos que compõem a pasta de execução do projeto. Então, nesse passo aí, o que vocês fazem? Dá um print na tela do teu projeto e cola aí. Só isso. Professor, eu posso digitar? Eu disse que o printar é até mais fácil, mas se você quer seguir esse caminho, pode seguir. Mas tem que estar o teu código aí, mostrando quais os arquivos que você utilizou, se tem mais de um arquivo. Finalizando, a gente vê possibilidades futuras. O que eu coloco nas possibilidades futuras? Vamos ver o que o Hildo fez nesse projeto dele. Possibilidades é o que mais tem nesse projeto, desse fatorial aí. Os desenvolvedores planejam para o futuro incluir gravação de dados em arquivo externo ou até mesmo uso de banco de dados. A tela de apresentação do programa deverá passar por modificações em seu design para melhor interface gráfica. Existe a possibilidade de inclusão de outros cálculos matemáticos em próximas versões. Hildo, essas possibilidades futuras, eu tenho que fazer? Não, gente. Isso aqui é o que você sonha para o teu projeto. O que você vai ter no futuro. É o que você deseja que o seu projeto tenha no futuro. Mas não quer dizer que você vai fazer agora para entregar para o professor. Mas é algo que deixa para o futuro. Vamos pensar que você fez o site para o teu cliente, ele pediu o site da lojinha para apresentar, e aí você poderia colocar aí possibilidades futuras. Aceitaremos Pix, terá uma interface de aceitar Pix nas compras para o futuro. Não foi pedido pelo cliente. O cliente não pediu, olha, rapaz, não é que é mesmo, isso era bom? A minha lojinha você colocou ela aceitando cartão, gerando boleto, mas não tem Pix. Seria interessante ter esse negócio do Pix aí, ó. Eu quero. Ah, você quer?
é outro projeto, é a continuação, é a versão 2.0 do projeto. Então, em possibilidades futuras, vamos entender, ser marqueteiro, gente, vamos entender aqui a propaganda do negócio. Quando você entrega um projeto para o teu cliente e você entrega essa possibilidade futura, são possibilidades. Poderá acontecer. Você está dizendo, ó, é possível isso acontecer, viu? Mas você não pediu, eu não fiz. Mas para fazer, agora é a versão 2.0, ou seja, ele vai te recontratar para fazer esses adicionais, que pode ser módulos adicionais ou até mesmo uma nova versão. Então, nas possibilidades futuras desse site aí, eu poderia colocar algo como aceitar Pix, eu poderia colocar uma ouvidoria, onde pudesse ter um trabalho maior ali dos dados recebidos do cliente. Eu posso colocar um espaço de aceitação de trocas, ou seja, trocas de mercadorias dentro desse site de vendas. Aí eu posso ter uma galeria de fotos dos meus clientes. Os clientes que compraram esse mês aí teria a galeria de foto. Eu posso colocar tudo isso nesse site bem aí. Pode ser, é possibilidade. E aí, nas possibilidades, quando você coloca isso, tipo aqui no nosso caso aqui, gravação de dados. E gravação de dados era interessante, ó. Você guardar esses dados aí seria interessante aí. Gravação de dados no banco de dados. Ei, gostei, ó. Mas eu não sei mexer com banco de dados ainda, Rildo. Pois é possibilidade. Você não vai aprender a mexer com banco de dados ainda aqui nesse nosso curso? Então, para o futuro, pense aí no seu programa, aí, no seu projeto que você está fazendo. No meu projeto, ele faz, ele mexe com a calculadora. Ele guarda ali a calculadora e tem as fórmulas. Pronto. Mas, para o futuro, eu quero utilizar o banco de dados para poder adicionar mais fórmulas através do banco de dados e guardar os meus dados. Não somente no arquivo TXT, mas no banco de dados. Para o futuro. É possibilidade. Tela de apresentação com o programa deverá passar por modificações no seu design e melhorar a interface gráfica. Ou seja, vocês viram ali que aquele programa do fatorial nosso, ele nem se apresenta mostrando programa fatorial, cálculo do fatorial. Ele nem se apresenta, ele já começa logo pedindo. Digite o número aí, meu colega. Já pede logo o número. Então eu posso melhorar isso? É possibilidade futura. Mas é facinho de fazer, mas é uma possibilidade futura. Você não é obrigado a fazer. Mas esse ponto aí, vamos lembrar, é o momento de você mostrar para o cliente que você pode melhorar o projeto dele, você dá as ideias de como melhorar o projeto, e ele, se ele tiver uma boa visão de negócio, ele pode até realmente contratar ali na hora. Ou então, chega futuramente ele, ei, ó, esse site que o Rildo fez aqui tá funcionando, tá a todo vapor aqui. E lá nas possibilidades futuras ele disse que poderia acontecer tais coisas. Eu quero. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para mim, gente. Ele vai me contratar. Então é isso que eu quero que vocês pensem quando fizerem a parte das possibilidades futuras. Tudo que vocês acreditam que possa ser feito no futuro. E se for uma possibilidade assim muito remota, tipo eu fiz o joguinho da cobrinha. Aí aquele joguinho da cobrinha que eu coloquei lá o exemplo para vocês. Possibilidade futura. Incrementar uma interface gráfica em 3D. Eita, isso aí é difícil, Rildo. É muito difícil. Até o Rildo mesmo ele está dizendo que é difícil. Mas é possível? É possível. Depende do cliente me contratar. E se o cliente me contratar, aí sim eu vou chamar os meus amigos aqui, outros desenvolvedores, para a gente construir tal coisa. E aí o projeto vai se valer um dinheirão, ó. Incluir a versão do jogo da cobrinha dentro do console Xbox da Microsoft. É possível? É possível. Mas dá trabalho? Muito. Mas é uma possibilidade. Então eu quero que vocês lembrem dessa possibilidade deste modo. Tudo bem? Desse modo aí, gente. Todo esse material, gente, olha aí. Todo o material que a gente fez. Ó, tá aqui o fatorial puro, que é aquele fatorial, o nosso algoritmo inicial, sem existir função, sem estar separado. Eu coloquei nesse fatorial puro. Aí eu criei aqui o fatorial, tá lá, fatorial.c. Ele já tem, esse fatorial já tem a função, com a função, é o código com a função, tudo incluído. E eu criei ali o fatorial underline principal e o mod.fat, underline fat, que é aquele que eu separei a função em um módulo. Então, esses dois arquivos aqui estão conectados.
Qual deles aí que você utilizou? Só os 2 últimos. Mas aí eu tenho a evolução. Em um projeto eu tenho que entregar o meu arquivo desse jeito? Depende de como você foi contratado. Mas tá aí. E por último ali, tá lá, gente, em Word, ó, projeto de software respondido. Na pasta principal do GitHub tem somente projeto de software, em Word. E esse projeto de software respondido é esse que eu apresentei agora, passo a passo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí como foi o passo a passo. No dia de amanhã, eu vou trazer na aula de amanhã um outro projeto, totalmente também respondido, só que bem mais difícil, bem maiorzão. Com arquivo externo, tudo mais, bem maiorzão. Digamos assim, que seria o aluno que tem o conhecimento e quer se mostrar mesmo. Não, vou mostrar que é possível fazer tudo isso aqui. Vou mostrar mesmo uma coisa bem maior. E aí vai ter um projeto bem maior, tá? Então depende de cada um de vocês, como vocês vão criar o projeto. Mas a montagem do projeto em si, a escrita desse projeto aqui, essa daí, vocês viram aí o passo a passo de como é feito. Tudo bem? Então procurem lá no GitHub, tem um modelo do nosso projeto, chamado projeto de software, e dentro da pasta do dia de hoje, dia 22, aula do dia 22, está o projeto respondido. Na aula de amanhã, quem quiser já procurar, eu já coloquei lá para vocês, o projeto que eu vou apresentar na aula de amanhã. Já está lá também, projeto de software respondido, na aula do dia 23, que vai ser o que eu vou apresentar amanhã, já com o programinha de amanhã. E lá está também o jogo da cobrinha. Vejam lá ele funcionando e dá uma olhada no código dele, vocês vão perceber que é até bem interessante. É interessante vocês olharem códigos mais pesados, digamos assim, mais brutos, mais profissionais, para vocês começarem a se experimentar a leitura de código. Bora seguir? Seguindo então, vamos só rever, já que já estamos no nível avançado, a gente já começou a aprender a escrita de arquivos, só recordar como é que foi feita a escrita dos arquivos, para que a gente possa reescrever arquivos. O que a gente aprendeu até agora, ó, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode mandar aí que eu estou de olho aqui, viu gente, no chat. Vamos continuar aqui no nosso assunto de escrita de arquivos. A aula anterior a gente viu que a escrita de arquivo, a gente aprendemos a construir um arquivo e escrever algo dentro desse arquivo. Só que agora a gente vai entender não somente a construção desse arquivo, reescrita por cima daquele mesmo arquivo, mas a gente vai entender a fazer a edição nos arquivos já gerados, o nosso TXT. Isso é bem interessante, você aprender, mesmo que na linguagem C, a escrever um arquivo externo, a editar um arquivo externo, porque isso vai nos ajudar lá na disciplina de banco de dados. Quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, a gente vai entender isso. Vai nos ajudar também lá na disciplina de programação para web, que é quando a gente vai começar a desenvolver alguma coisa para Android, principalmente para Android, e aí a gente vai utilizar o banco de dados em nuvens. Ou seja, até mesmo os JSON, os arquivos externos, que ficam na web, na grande nuvem. Então, esse tipo de conhecimento vai nos auxiliar durante essa problemática. Bora ver aqui a escrita e a leitura desse nosso arquivo aqui, desse nosso algoritmo. Ele começa ali, linha 1, chamando a biblioteca básica, stdio. A gente já sabe, eu falei isso na aula passada, que é dentro da stdio que está já o comando fopen, o fopen, que serve justamente para você criar um arquivo externo. Então eu tenho ali, linha 3, início da nosso programa, nosso algoritmo. Na linha 5 vem um vetor criado de 20 posições. Nesse vetor eu não impedi nada em tela. Nesse vetor já vem o nome Hello World escrito, já vem inserindo esse valor. Eu poderia pedir aí a inserção de palavra dentro do vetor, a gente já aprendeu isso? Poderia. Eu estou querendo aqui, nesse caso, ver a escrita dentro de um arquivo e não aprender a escrever dentro de um vetor. Linha 6, eu venho uma nova variável do tipo inteiro, chamei ela result. Linha 7, eu crio o nosso ponteiro, criei o nosso ponteiro inicial para um arquivo, file, asterisco, arc. Então, eu criei um ponteiro de nome arc, que está preparado, ele é do tipo arquivo, está preparado para buscar um arquivo externo. É a ligação externa para o nosso arquivo.
E aí na linha 8, esse ponteiro tem que receber um endereço. O endereço virá através da função fopen, dizendo quais são os parâmetros. Os parâmetros são 2, vocês devem recordar, são 2 parâmetros que eu passo toda vez que eu vou escrever qualquer arquivo externo. O primeiro deles, eu digo arquigrave, no caso ali é o nome do nosso arquivo, .txt. Eu estou criando um arquivo .txt. E o segundo parâmetro, w, que significa write. Vocês devem lembrar que o R é read, leitura, eu só estou dando a permissão de leitura. O W é write, que seria a de escrita. Nesse momento, só para a gente entender uma coisa, quando eu vou criar esse arquivo, arquigrave.txt, eu poderia criar com outras extensões, eu poderia criar aí um arquivo tipo um arquivo doc, eu poderia criar uma planilha de Excel, eu poderia criar um arquivo editável com base de binário, eu poderia criar um arquivo banco de dados. Pode, gente. Cada um desses pode. A gente está começando com TXT porque é o início dos nossos primeiros passos. Mas vocês vão entender que futuramente vocês vão utilizar isso até mesmo para gerar arquivos PDFs. Pensa só o seguinte, vocês já devem ter ido em algum site. Lá no site você viu uma documentação, viu algum arquivo, viu uma página, e aí tem assim no final dela, baixar esse arquivo em formato PDF. Você acha que ele guarda esse PDF lá, esses vários tipos de PDF com o nome de vários clientes, nota fiscal, por exemplo, um arquivo de nota fiscal. Você acha que ele guarda as notas fiscais de todo mundo escrita em PDF dentro do banco de dados? Lá na base de dados dele? Não. Ele só guarda os dados dentro do banco de dados. E quando você pede para baixar o arquivo em PDF, ele gera aquele arquivo PDF. E como é que ele gera isso? Ele pega os dados da sua nota fiscal, cria uma página, abre um fopen, chama o fopen, com o nome do arquivo notafiscal.pdf. Então ele está criando aquele arquivo do tipo PDF. Então eu consigo criar aqui essa nossa Hello World escrito lá um PDF? Pode, mas não é interessante fazer isso agora. Por que não? Pelo seguinte, além dele buscar bibliotecas de programas diferentes, cada um de vocês tem um programa diferente do tipo PDF. Se eu vou criar o Word, cada um tem um programa Word diferente. A gente vai ficar preso em certos impasses, como por exemplo, PDF não é editável. Se eu chamar um PDF com o W, eu estou dizendo que eu estou dando permissão de editar, mas ele não é editável. O nosso programa vai dar erro por causa disso. Então vamos ficar só nessa do nosso TXT. Até amanhã eu ensino vocês a criar uma pequena base de dados também desse modo aqui, para você guardar dentro de uma base de dados. A base de dados, um arquivo tipo base de dados, tipo arquivo, o ARC, ele serve principalmente para jogos. Se um dia, futuramente, vocês continuarem no mundo da programação e partirem para jogos, vocês vão poder criar o próprio banco de dados ali naquele momento, um arquivo base de dados. Então eu tenho ali, na linha 8, a chamada do nosso arquivo .txt, através da função fopen. Esse endereço vai ficar armazenado dentro do ARC. Linha 9, vem a comparação, é aquela nossa questão, se ele foi criado, gente. Se ele foi criado, se ele foi gerado, o ARC vai ter um endereço, porque o fopen jogou o endereço dentro do ARC, o nosso ponteiro. E aí vem a condição, nossa comparação ali. Se ARC for igual a null, ele vai entrar dentro desse if e vai mostrar problemas na criação do arquivo. Como o ARC foi criado de forma tranquila, foi possível criar, então ele passa quanto a isso. E quando é que pode acontecer esse problema de criação desse arquivo? Digamos que você esteja executando esse teu arquivo, esse teu programa, dentro da unidade C, do seu Windows. Dentro da unidade C, você não pode criar novos arquivos de forma aleatória. Quando você vai criar um arquivo, se vocês já fizeram isso, ou tentem depois, se você entrar unidade C e mandar criar um novo arquivo, vai ser perguntado para você, você tem certeza que quer criar um arquivo aqui nessa pasta? Porque é uma pasta de programas do Windows. Você tem certeza que quer criar aqui? Aí você cria sim ou não. Então ele gera essa
essa pergunta, ele gera essa segurança a mais de não gerar, não criar novos arquivos dentro da unidade C. Isso é uma proteção do sistema. Nesse caso, se eu chegasse bem aqui e mandasse na linha 8, o ARC vai criar o arquigrave txt dentro dessa pasta da unidade C. Ele criaria? Não, ele daria erro, porque ele tem que perguntar antes para o Windows. Alguém tem que responder se pode ou não pode. E aí o nosso ARC ficaria null e mostraria problemas de criação. No nosso caso aqui, como a gente está criando, no meu caso principal aqui, ó, unidade D, estão vendo ali? Criei dentro da unidade D. Se eu estou criando dentro da unidade D, pode, tudo pode ali. E aí eu já saio, o nosso ARC já tem o endereço, eu vou para a linha 14. Na linha 14, aí sim, eu vou chamar ali o result, a nossa variável lá no começo, result, e aí mando fputs, o str e o arc, ou seja, eu estou fazendo para mostrar, para ser gravado dentro do nosso arquivo, eu estou gravando naquele exato momento, dentro do nosso arquivo, aquela palavrinha lá no começo, nosso str. Eu estou dizendo que o str, o que está dentro ali do str, vai gravar o que está no o arquivo. Vai ser gravado aquela palavrinha lá, o nosso vetor dentro do arquivo. E aí ele faz a comparação na linha 15 ali, se o result ele ficou vazio ou não. Se ele ficar vazio, ou seja, se não foi gravado a palavrinha Hello World, ele continuou vazio, vai entrar nesse novo if aí, erro de gravação, mas como não quando é gravado naturalmente, é criado o arquivo e gravado, ele encerra o programa tranquilo. Inicialmente, o nosso programa está lá criado e não tem arquivo nenhum junto a ele na execução. Mas quando você manda executar esse programa pela primeira vez, o que vai ser gerado ali? Vai ser gerado o arquivo arc1.c, ele já estava lá, arc1.o, o nosso arquivo binário, e vai criar também o arc1.exe, o executável. Isso a gente já sabe que o CodeBlock faz, a linguagem C faz a criação desses 3 arquivos que já foi explicado o uso deles em outras aulas. E aí vai ser gerado também mais um arquivo, que é o arquivo o arquigrave txt, que a gente mandou. E dentro do arquigrave vai ter a palavra Hello World. Então ele vai ficar desse jeito, dentro da pasta. Quando você executar a primeira vez, ele gera o arc1exe, o arc1.o binário e o arquigrave.txt. Sendo que se você mandar abrir o arquigrave.txt, dentro dele vai ter a palavrinha Hello World. Vai estar lá escrito. Beleza, com isso, então nessa primeira aí a gente já entendeu que eu posso gravar coisas dentro de um arquivo TXT. Criar o arquivo TXT e gravar. O que acontece se eu mudar essa palavra Hello World para Hildo e executar de novo? O que acontece é que você está mandando ele reescrever por cima. Então não vai ter mais Hello World, vai ter Hildo no lugar ali. E aí essa é a nossa problemática da aula de hoje. A gente tem que entender que eu quero é fazer edição. Eu quero adicionar mais itens ali. Funcionamento do fgets. A função lê a string até que um caractere de nova linha seja lido ou tamanho 1 caracteres tenha sido lido. Se o caractere da nova linha, o /n, for lido, ele fará parte da string, o que não acontecia com o gets. A string resultante sempre terminará com /0, por isso somente tamanho -1 caracteres no máximo serão lidos. Se ocorrer algum erro, a função devolverá o ponteiro nulo em str. Isso aqui é justamente mostrando que quando eu estou escrevendo qualquer palavra dentro desse novo arquivo, como é que ele sabe que finda o arquivo? Porque automaticamente ele vai inserir o nosso /0 ali para findar aquele arquivo. A função fgets é semelhante a gets, porém com as seguintes vantagens. Pode fazer a leitura a partir de um arquivo de dados e incluir o caractere nova linha, o /n, na string. Especifica o tamanho máximo da string da entrada e isso evita o estouro do buffer. Então eu posso, utilizando o fgets e não só o gets, eu posso utilizar o /n, ou seja, saltar linhas. Eu não vou escrever todo o meu texto em uma só linha lá no nosso TXT.
e assim eu posso saltar linhas. A grande importância do fgets, a gente pode pensar o seguinte, imagine só aquela geração da nossa nota fiscal, o site que gera a nota fiscal. Se ele não tiver o /n, tudo que está escrito na nota fiscal vai ficar em uma só linha, vai ficar seguido, tudo junto. Isso não é interessante. É interessante você criar aquela indentação, a separação, tudo bonitinho. E aí o fgets é perfeito para isso. Tá aí o exemplo da fgets, o uso da fgets aqui. Sendo que agora, ao invés de é só essa linha que mudou, gente. O result ali, no nosso código, ele está recebendo, ao invés de gets, ele está recebendo o fgets. Ele está recebendo ali o fgets e com isso ele acaba fazendo a quebra de linha. Então a única adicional mesmo é isso. Você vai utilizar a quebra de linha, chama o fgets. Nesse nosso arquivo aqui, nesse nosso programa aqui, o que está acontecendo é que não tem nada escrito dentro do nosso arquivo, porque o str não foi adicionado, como no último exemplo, o nosso Hello World. Mas se eu colocar ali recebimento da palavrinha Hello World, ele vai escrever isso. E se eu colocar Hello e colocar na linha de baixo World, ele vai escrever desse modo. Diferente se eu chamar só o gets, que ele não vai conseguir separar o nome Hello World, vai ficar tudo na mesma linha, do jeito que a gente está passando. Vamos lá agora para a escrita e leitura de blocos. A gente começou a falar sobre a escrita e leitura de blocos na última aula, que é a escrita com o fwrite e o fread. Então, diferente ali, a gente vai escrever não somente uma linha, não somente uma palavra, mas eu quero entregar um bloco inteiro, melhor do que chamar o fgets, seria eu chamar algo como o fwrite. Então, a função melhor, eu tenho um site que ele vai produzir uma nota fiscal. São vários arquivos, são blocos de palavras. E aí, a utilização do fwrite seria perfeito para esse uso. A função fwrite é responsável pela escrita de um bloco de dados da memória em um arquivo. O seu protótipo funciona praticamente você chamando ela, fwrite, e tem que definir ali a quantidade de onde vai ser o ponteiro, o nosso buffer, ou seja, a memória que a gente vai utilizar, o espaço de memória que a gente vai utilizar para a escrita, o número de bytes que eu vou utilizar, e aí apontando para aquele arquivo que eu vou utilizar. Bora ver cada um desses itens. A função fwrite ela recebe os 4 argumentos. Como é que a gente preenche os 4 argumentos? O primeiro é o buffer, ponteiro para a região de memória no qual estão os dados. O segundo é o número de bytes, tamanho de cada posição de memória a ser escrita. Então, a gente já pode definir até quantos bytes eu vou utilizar ali. Count, total de unidades de memória que devem ser escritas. E o último, o FP, ponteiro associado ao arquivo onde os dados serão escritos. Gente, isso aqui, é por isso que estamos no momento avançado da nossa disciplina. Essa escrita final aqui, ela é muito utilizada em scripts de memória. Quando você vai gerar logs de erro, log de memória, log diário de acessos dentro de um servidor. Então, a gente utiliza essa base bem aqui. Note que temos 2 valores numéricos, o número de bytes e o count. Isso significa que o número total de bytes escritos é número de bytes multiplicados pelo count. Como retorno, temos o número de unidades efetivamente escritas. Este número pode ser menor que o count quando ocorrer algum erro. Bora ver isso na prática, gente. O que interessa é ver na prática mesmo. Eu tenho ali nosso programa iniciando, abrindo o nosso ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para um arquivo, então ele é file, tipo file. Esse arc vai abrir o arquivo, que a gente já viu aqui essa prática de abertura de um arquivo do tipo txt. E dentro desse arquivo arcgrave.txt, eu quero comandos de binário, ou seja, eu vou fazer a escrita de binário, WB. Começa o nosso vetor, recebendo o nosso Hello World. Tem um flut ali também, um tipo flut que a gente já vai utilizá-la, o x de tamanho 5. E o int vê o nosso vetor de tamanho 5, recebendo já 5 posições, 5 itens já preenchendo as suas 5 posições. O fwrite, inicialmente aqui, se eu chamar fwrite, o str, que é o nosso vetor com o Hello World, o sizeOfChar,
Size of, ou seja, eu quero que o tamanho dele, vou voltar aqui, ó, é o número de bytes. Número de bytes que ele está chamando ali. Então, o número de bytes, size of, quantos bytes você vai utilizar? É o tamanho do char, ou seja, eu estou utilizando o tipo char. Por que você está chamando aí do tipo char? Pode ser que eu esteja querendo incluir ali caracteres na escrita, blocos de caracteres. Depois vem 5, o 5 é o nosso count. E por que ele está sendo 5 ali? Normalmente porque eu estou apontando a posição ali do nosso vetor, 5. E por último, o nosso ponteiro que foi criado. Se eu for utilizar versões diferentes do tipo, eu vou utilizar um float, então eu tenho que apontar para o size of do tipo float, como nessa segunda escrita. Eu tenho aqui x, o nosso x, que a gente vê que ele foi criado do tipo float, e aí eu coloco size of float, ou seja, eu vou trabalhar com o tamanho de float. Qual é o tamanho do float ali? Quantos caracteres quantos símbolos a gente utilizou dentro do float? Ou quantos números? Quantas posições? A gente utilizou só um, porque foi uma variável. O float só foi uma variável, não foi um vetor. Então, por isso a gente colocou um ali. E eu vou escrever isso no meu arquivo. No último ali, no V, é um vetor. Então, eu chamo o tipo daquele vetor. Qual é o tipo do vetor ali? Não foi um V criado do tipo int? Então, eu coloco o size of do tipo int. Coloco o número de posições que ele tem e a gravação naquele arquivo. Da mesma forma que eu posso fazer também na última utilização, naquele mesmo vetor, repassando só o multiplicado de tamanho por 2. Eu não quero utilizar todo o tamanho, eu posso usar menor o tamanho. Cada uma dessas definições depende do que você quer escrever. Isso aqui vai valer muito na criação desses logs de sistema e no caso daquela página de nota fiscal do tipo PDF que você estaria criando. A função fread é responsável pela leitura do bloco de dados do seu arquivo. Então ela tem a mesma regra que a gente já viu na fwrite, a questão dos 4 parâmetros que são passados. A função fread funciona como a companheira da fwrite, porém lendo os dados dos arquivos. Ou seja, vai escrever? Fwrite. Vai ler? fread. Então se tem arquivos já gravados, digamos que você queira criar blocos de arquivos através de um PDF, através de um Excel, então a gente utilizaria algo como fread. Quero buscar desses arquivos. Após escrever esse arquivo, esse bloco de arquivo no neo.txt ali no meu caso, eu quero ler ele, eu vou utilizar o fread. E aí é a mesma regra que a gente viu no anterior, gente. Eu criei ali, vamos pegar esse primeiro aqui, criei o nosso vetor, tipo caractere, 2 vetores, str1 e str2, criei um float, uma variável do tipo float ax, criei uma variável i do tipo inteiro e 2 vetores v1 e v2 do tipo inteiro. E aí vamos experimentar a leitura de cada um deles. No primeiro aqui eu tenho a leitura, buscando aquele caractere, que a gente criou lá, o nosso vetor caractere, e aí eu estou repassando a possível posição que eu tenho. Quero só 12 itens. Eu passo só as 12 posições. Eu estou fazendo ali, o que eu estou pedindo nessa linha? Eu estou pedindo que seja lido aquele vetor, e que eu quero que o tamanho armazenado seja do tamanho 12, ou seja, eu vou passar o tamanho 12 dele, ele vai até 20, mas passar o tamanho 12, e essa escrita vai ser lida lá no nosso arquivo, a nossa leitura lá no arquivo. Então eu estou dizendo, leia o vetor que está dentro do arquivo até a posição 12. E aí vai para cada um deles. Eu tenho aqui o segundo vetor, só que agora passando só 5 posições. Eu tenho também o nosso float. Como o nosso float é só uma variável, eu tenho que passar só uma posição. Lembrar que eu não posso estourar essa quantidade de posições. Por exemplo, o nosso vetor ali ele iria até 20 posições, eu não posso chamar maior do que 20. Do mesmo jeito que a nossa variável aí, o nosso float, ele só tem uma posição, eu sou obrigado a passar 1. Então ele faz a leitura desse tipo float lá no nosso arquivo. Da mesma forma que eu tenho a leitura desses 2 vetores aqui do tipo inteiro também, e eu posso fazer a contagem aqui, ó, eu utilizei o nosso laço. Por isso que a gente criou aquela variável i.
onde ele sai lendo passo a passo, posição a posição dentro desse vetor. Isso foi feito 2 vezes aqui nos 2 vetores. Quando o arquivo for aberto para dados binários, fwrite e fread podem manipular qualquer tipo de dado. Então, independente a leitura, escrita e leitura em blocos, eles podem mexer com qualquer tipo, gente. Int, float, double. Então, o fwrite e o fread, ele é muito utilizado principalmente na leitura de arquivos de scripts dentro de servidores. A gente utiliza muito e não importa, não interessa o tipo de comando, que eles são para escrita ou para leitura daqueles arquivos. As funções de fluxo padrão permitem ao programador ler e escrever em arquivos de maneira padrão, com o qual já líamos e escrevíamos em tela. Ou seja, a gente já tinha o scanf e a gente já tinha o print antigamente. Então vamos ver como seriam as funções aqui, o fprint e o fscanf. As funções fprint e fscanf funcionam de maneiras semelhantes ao print e o scanf, de forma respectiva. A diferença é que elas direcionam os dados para os arquivos. Então quer dizer que, vamos entender o seguinte, o print era para ler, para mostrar algo em tela. O scanf, para ler algo em tela. Mas e se eu quiser escrever algo em um arquivo ou ler algo direto de um arquivo? A gente vai utilizar as funções fprint e fscanf. Então basta lembrar o seguinte, a gente já tinha o print e o scanf, que são funções, a gente sabe que eles são funções. Mas para a leitura de arquivos externos, a gente chama o fprint e o fscanf para esses dados. A gente já vai ver como é isso na prática aqui, em alguns exemplos. Mas antes, vamos para o nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.